Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Bem, hoje nós iremos ministrar a aula número 68, cujo tema será A Rainha Atalia governa em Judá. Nós vimos no vídeo anterior, na videoaula anterior, nós falamos na ocasião, foi a videoaula número 67, teve como tema Jeú mata os sacerdotes de Baal. E ali nós vimos que Jeú articulou esse plano, e esse seu plano seria convocar todos os adoradores, especialmente os sacerdotes de Baal, para que todos estivessem ali, fosse ao templo, né, de Baal, em Samaria, porque ali, segundo Jeú, ele faria um grande sacrifício a Baal. Na verdade, foi um ardil que ele montou, cuja finalidade era concentrar naquela reunião todos os sacerdotes desse falso deus chamado Baal. Seu propósito era exterminá-los, aniquilá-los, matá-los, destruí-los. E isso ele fez, certo? Hoje nós iremos ministrar, conforme nós já falamos, sobre o seguinte tema: a rainha Atalia governa em Judá. O texto está baseado em 2 Reis, capítulo 11, versículos de 1 a 3, com paralelo também em 2 Crônicas, capítulo 22, versículos 10 a 12. É um texto muito curto. Porém, essa aula de hoje, ela é muito eficaz. Aliás, todas as nossas aulas são eficazes. Por quê? Porque nós ressaltamos aqui a palavra do Senhor, o cumprimento, a exatidão das profecias do Senhor. Eu quero iniciar esse estudo de hoje lendo, não esse texto aqui, mas lendo a promessa do Senhor, que o Senhor fez e essa promessa foi dita, repetidas vezes, a alguns reis ali de Judá. Por quê? Porque nós veremos que esta rainha Atalia, que ela era, na verdade, foi esposa de Jeorão, e Jeorão morreu vitimado por aquela enfermidade, e ela foi mãe de Acasias, e também desta mulher aqui. Na verdade, esse estudo de hoje vai ressaltar o papel de duas mulheres, uma muito mal, que será Atalia, e a outra filha, aqui a irmã de Acasias. Bem, segundo o texto, podemos deduzir pelos textos sagrados que ela era filha da própria Atalia, porém ela não comungou com Atalia, aliás, ela se houve uma pessoa da descendência de Jezabel, né, no caso ela foi descendente porque ela é filha de Atalia, a única pessoa que prestou mesmo foi esta mulher chamada Jeozeba. Nós veremos esse grande papel que Jeozeba, esta mulher, muitas vezes pouco mencionada nas ministrações. Raramente você ouve alguém, um professor de escola dominical, a não ser que o tema seja específico, volte sobre isso, mas é muito raro, em raras ocasiões esse nome Jeozeba é mencionado, porém foi uma mulher que teve um papel preponderante na história dos reis de Judá, tá certo? Veremos isso aqui, esse grande destaque. Vamos então ao texto que nós pretendemos ter como introdução na nossa aula de hoje. Aqui vários textos, eu quero ler o primeiro. Por quê? Porque esse texto vai destacar, vai mostrar a promessa do Senhor que o Senhor fez com o rei Davi, prometendo a ele que não faltaria descendente de Davi sobre o trono. Isto é, a lâmpada de Israel sempre ela iria continuar. Essa lâmpada significa o quê? Que sempre na história de Judá haveria um rei descendente de Davi. Vamos então ao nosso primeiro texto. Está em 1 Reis, capítulo 11, versículos 36. Se você tiver uma Bíblia aí próxima a você, se quiser marcar esse texto, marque esse texto aí, porque ele é muito importante na história dos reis de Judá. Tá certo? Então vamos ler esse texto. 1 Reis, capítulo 11, versículos 36. Diz assim: E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Então ressaltamos aqui que a promessa do Senhor é que não faltaria uma lâmpada diante de mim em Jerusalém. Isto é, o Senhor estava prometendo que não faltaria alguém da família de Davi que se assentasse no trono de Davi ali em Jerusalém. Mas esse texto também ele é repetido quase com as mesmas palavras em 1 Reis capítulo 15. Vamos ler esse texto também. Diz assim: Mas por amor de Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém,
levantando a seu filho, depois dele dando estabilidade a Jerusalém, certo? Então, mais uma vez aqui a lâmpada de Israel em destaque. Mas há outro texto que faz alusão a essa passagem bíblica, quase que igual. Diz assim: porém o Senhor, está em 2 Reis, capítulo 8, versículo 19. Porém o Senhor não quis destruir a Judá, por amor de Davi, seu servo, segundo a promessa que ele havia feito, de lhe dar sempre uma lâmpada e a seus filhos. Isto é, Deus estava mostrando aqui que a sua palavra iria prevalecer, a vontade do Senhor iria prevalecer. Porém agora, com esse reinado de Atalia, esta promessa, nós olhando aqui à luz da palavra, parece que, será que Deus vai falhar? Não, Deus nunca vai falhar, jamais Deus vai falhar. Mas o que nós veremos aqui é uma tentativa de usurpação do trono. Por quê? Porque a rainha Atalia, sendo mãe, nós já vimos aqui que ela foi mãe de Acasias, e Acasias foi assassinada por Jeú. Estão lembrados quando eles dois saíram? E naquele combate ali, o Jeú, ele mata ao rei de Israel, Jorão. Em seguida, ele vai atrás e mata também o rei Acasias. O que vai acontecer é que nesse período, após a morte de Acasias, praticamente o reino do sul, que é Judá, ficou sem rei. Além disso, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, é que nós vimos que Jeú, ele não só mata Jorão, mas ele mata a descendência, os outros pessoas aparentadas com Acabe, da família de Acabe, pessoas ali aparentados com Jorão, que também é filho de Acabe. Isto é, toda a descendência de Acabe foi exterminada em Israel. Nós vimos isso no vídeo anterior, até nós comentamos, e no seguinte, né? Nós falamos no vídeo 67, na videoaula 66, vimos que Jeú extermina, certo? Ele leva à frente a vontade do Senhor e cumpre com exatidão a vontade do Senhor, que era exterminar toda a descendência de Acabe. Então ficou praticamente quem? Somente Atalia. E Atalia, nós sabemos que Atalia era filha de Acabe, do rei Acabe com Jezabel. Eu quero só aqui destacar alguns pontos com respeito a Atalia antes de nós entrarmos na aula de hoje. É interessante que o aluno, nossos irmãos que estão acompanhando nossos estudos, estejam dispostos sempre a aprender cada dia mais, assim como eu aprendo cada dia mais. Então, algum destaque sobre esta mulher. Primeiro é que ela se viu praticamente sozinha. Seu filho foi assassinado pelo rei Jeú, né? A sua mãe foi assassinada também pelo próprio Jeú. Os seus parentes ali em Samaria foram também exterminados. Então, um completo aniquilamento. Então, nós vimos que ela, já citamos aqui, era filha do rei Acabe e, consequentemente, filha da rainha Jezabel. Isto é, filha de idólatras, pessoas de má índole, pessoas ímpias. Então, o que vai acontecer? Ela vai dar lugar praticamente a Satanás, ao diabo. Por quê? Porque o seu espírito de vingança, ela vai fazer de tudo para se vingar. Na verdade, ela vai fazer aqui uma retaliação contra os descendentes de Davi, que ainda estão, alguns ainda estão no reino do sul. Então ela vai retaliar. Na verdade, a sua revolta era também contra Deus. Por quê? Porque nós vimos que Jeú fez toda essa carnificina, todas essas mortes, não só da família de Acabe, como também dos sacerdotes de Baal. Então foi um completo aniquilamento. Então Atalia agora estaria possuída por esse espírito de revolta. Ela vai se revoltar contra essa prontidão de Jeú. Na verdade, o que ela tinha? Ela tinha ressentimentos contra Deus. Na verdade, ela vai se levantar para exterminar a dinastia de Davi. Isto era, porque ela rebelou-se contra o próprio Deus. Mesmo ela não sendo adoradora de Deus, e sim adoradora de Baal, a principal revolta dela foi contra o extermínio da sua família. Por quê? Por causa do zelo que Jeú teve pelo Senhor na ocasião quando ele está cumprindo as determinações do Senhor. Então foi uma retaliação contra Deus também. Ela, na verdade, casou-se com Jeorão. Foi uma falha ali, não digo de Josafá, que foi o pai, porque muitas vezes o pai
faz de tudo para que o filho não faça um casamento com uma pessoa que não tem a mesma fé. Foi um bom rei, o rei Josafá, porém o seu filho, não é, o seu filho Jeorão, infelizmente, casou-se com esta mulher, não é? Josafá foi pai de Jeorão. E casando-se com a Atalia, aproximou-se a dinastia de Davi com a dinastia de Acabe. Então houve essa mescla, né? Esse sincretismo, podemos dizer, religioso, que não daria certo. É tanto que nós vimos aqui, ao longo dos nossos estudos, que a idolatria não comunga com o verdadeiro culto a Deus. Então, com esse casamento do filho de Josafá, chamado Jeorão, com a filha de Acabe, este casamento não seria um bom negócio. Não seria. Bem, veremos também que esta mulher, chamada Atalia, ela foi a mãe do rei Acasias. Nós já falamos aqui, e falamos inclusive que Acasias foi assassinado pelo próprio Jeú, que estava exterminando ali, saiu para matar Jorão, e consequentemente, Acasias estava também ali, porque era parentesco dele, praticamente era sobrinho do rei Jorão, e ele também é morto. Algumas frustrações da sua vida, podemos ver, antes de nós entrarmos no estudo, vamos aqui. Então, ela perdeu o pai vítima de uma flechada. Lembre-se que Acabe, sempre a tragédia acompanhou a família de Atalia. Então vimos que o seu pai foi vitimado, morreu através de uma flechada atirada a esmo por um soldado, né? Vimos esse caso aí. Ela perdeu o seu filho Acasias, que foi vitimado por uma flechada, mas só que foi uma flechada, foi feita a pontaria, não foi nada a esmo. Também o seu pai morre em combate, da mesma forma. Então ela perde o seu filho Acasias, né, que foi morto por Jeú, por aquela flecha. Bem, nós sabemos que, sendo ela filha de Jezabel e filha de Acabe, daquela cacimba não sairia boa água, né? É isso que vai acontecer. Então vamos ao nosso estudo. O tema é: a rainha Atalia governa em Judá. Agora você deve entender por que ela vai governar em Judá. Porque não havia mais reis ali. Quem tinha o último rei que reinou ali em Judá foi o filho dela, Acasias. E ela, para não passar esse trono para outro descendente de Davi, e mesmo de outra família, mas da dinastia de Davi, ela jamais iria abrir mão desse privilégio, segundo nós podemos entender, de abdicar do trono. Ao contrário, ela vai se revoltar, vai fazer aqui grandes maldades. Vamos ao texto? Vamos lá. Então, feita essa introdução necessária para que possamos trazer os irmãos aqui de volta à palavra e trazer um pouco de volta ao passado, tá bom? Vamos ao nosso texto. 2 Reis, capítulo 11. Amém? Pode abrir sua Bíblia aí. 2 Reis, capítulo 11, versículos de 1 a 3. Vamos mostrar aqui o que essa rainha, né, a mãe do rei Acasias, vai aprontar. Vamos lá então, ao nosso texto. Vamos lá. Versículo 1 diz assim: vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto. Então, naquela ocasião, quando ela toma conhecimento, né, chegou a notícia que Jeú matou seu filho, chamado Acasias, o texto vai mostrar que ela vai se revoltar, ela vai levantar-se do seu trono e vai tentar destruir a descendência real. Nós vamos explicar aqui que descendência é essa. Então o texto diz: ela vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto. Que filho? Acasias, deixa bem claro. Levantou-se, ou resolveu, né, destruir toda a descendência, ou seja, aniquilar todos a descendência que ainda restara do rei Davi, que estava ali, né? Bem, então ela quis dar querendo dar esse golpe de Estado, ou seja, um golpe através da sua tirania, o que nós veremos aqui. Ela vai fazer um levante contra toda a descendência real. Que descendência real é esta aqui? Os seus próprios parentes que estavam em Judá. Alguns comentaristas chegam a dizer que ela chegou a assassinar seus próprios netos, né? Filho de Jorão, filho de Acasias, enfim. Ela queria exterminar todos. Para quê? Para que ninguém ousasse dar um golpe e tomá-la ou destroná-la do seu trono. Então ela fez isso por uma questão de precaução, né? Geralmente os reis do Oriente, daqueles reinos do Oriente, no passado era assim. Sempre que uma família, ou seja, que um novo rei assumia
o trono, o que é que ele fazia? Ele sempre fazia, aniquilava a família que tinha sido destronada. Para quê? Para evitar um possível golpe, alguém ali se rebelasse contra, armasse um complô para destroná-lo. Então, isso era algo comum, infelizmente, e isso aconteceu inclusive em Judá, aconteceu em Israel N vezes, essa triste situação. Essa questão aqui de a ganância pelo poder das pessoas, no caso da Atalia, ela, para evitar qualquer complô ou levante contra o seu reinado, ela poderia até pensar que alguém um dia iria ameaçar seu trono, a sua posição, destroná-la. Ela, para evitar isso, o que é que ela faz? Ela promove esse aniquilamento da dinastia de Davi. Então, segundo os melhores comentaristas, pessoas que estudam profundamente os textos sagrados e pesquisam, eles defendem esse ponto de vista aqui que nós acabamos de falar, tá certo? Ela, na verdade, vai exterminar pessoas da sua própria família, filha de seu filho, não é? É isso que nós veremos. Vamos ao nosso texto. Bem, nós já lemos o versículo 1. Versículo 2 diz assim: mas Jeoseba, nós veremos aqui que vai aparecer aqui uma personagem, uma mulher chamada Jeoseba. O que é que ela fará? Essa mulher aqui, usada por Deus, cremos assim, ela vai preservar ali uma pessoa, tá certo? Um dos filhos de Acasias. Olha o texto. Veja bem. Diz assim: mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, lembre-se que o texto diz: mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, lembre-se que Jeorão era filho de Josafá, tá certo? Então Josafá foi pai de Jeorão, Jeorão foi pai de Acasias, Acasias tinha uma irmã chamada Jeoseba, é isso que o texto aqui vai nos mostrar. Mas Jeoseba, filha de Jeorão, não é Jorão, não confunda, tá certo? Então, mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias. Então, esta mulher tinha um irmão. Quem era o seu irmão? Acasias, aquele que foi morto por Jeú. Veja só, nos acompanhe o que essa mulher fará. A sua grande atitude de fé. Ela não temeu a sua própria mãe. Ela não temeu os desígnios e desejos da sua própria mãe. Ela não se subordinou-se aqui à sua mãe. Por quê? Porque o plano da sua mãe, Atalia, era maléfico. E por que o texto diz que... Por que nós estamos dizendo, eu estou dizendo que Atalia, que Jeoseba era filha de Atalia? Por quê? Porque o texto aqui é bem claro, mas Jeoseba, filha do rei Jeorão. Jeorão não foi esposo de Atalia? Aquele mesmo que morreu acometido daquela enfermidade, passou 2 anos e morreu com problemas de câncer no estômago? Pois é, aquele rei Jeorão era o esposo de Atalia. Logicamente, Jeoseba era filha de Atalia, certo? Então o texto diz: mas Jeoseba, filho do rei Jeorão, irmão de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias. Filho de Acasias, isto é, o sobrinho dela. E o furtou, isto é, o raptou, dentre os filhos do rei, aos quais matavam. E o pôs a ele e a sua ama na recâmara e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. Vamos explicar aqui. Nós já falamos aqui, já lemos para os irmãos que o texto no versículo 1 mostra aqui a revolta e a ganância pelo poder. Esta mulher chamada Atalia, que não iria abrir mão do seu trono, porque ela agora, já que seu filho foi morto, ela pensou, então eu vou assumir o trono. O que é que ela fará? Ela vai aniquilar todos os seus parentes que estavam ali em Judá, filhos até de seus filhos. O que é que ela vai fazer? Ela vai exterminar todos, a ordem era matar todos. Só que esta mulher chamada Jeoseba, cremos que usada por Deus, ela não vai submeter-se a essa maldade desta sua mãe chamada Atalia. Por quê? Porque o cuidado de Deus era que manter uma lâmpada de Israel. Então ela foi usada por Deus, creio eu assim, não podia ser diferente, para preservar este filho de Acasias, que seria o futuro rei de Israel, chamado Joás. O texto é muito claro, Joás. Então o que ela fará? Ela vai, nesse momento que sai a ordem desse aniquilamento de todas as descendências ali de Acasias, né? Todos os descendentes, aliás, os netos da própria Atalia, ela, sem o menor remorso, sem o menor temor a Deus, ela manda aniquilar, exterminar. Isso faz lembrar Herodes. Estão lembrados que Herodes, pela ganância, pelo poder, ele manda matar todas as crianças ali em Belém, da Judéia.
Então esse mesmo espírito de Satanás queria aniquilar a descendência de Davi. Porém, ninguém vence Deus. Deus jamais será surpreendido. O Senhor sempre tem um remanescente fiel. E o remanescente fiel, por incrível que pareça, era alguém da própria descendência aqui de Jezabel. Quem foi? Esta mulher aqui. Por quê? Ela era neta de Jezabel. Por quê? Porque sua mãe chamava-se Atalia. Então, conforme nós já falamos aqui, foi a única pessoa que, podemos dizer, que salvou-se daquela família de incrédulos, de idólatras, foi esta mulher chamada Jeoseba. Aliás, ela fará um grande casamento, porque logo nós veremos, ela já está casada aqui, mas você terá uma grande surpresa com quem ela casou-se, tá certo? É só acompanhar a nossa videoaula. Bem, então nota 10 aqui, uma bênção Jeoseba, porque ela não vai se sujeitar de forma alguma às intenções da sua mãe, que era aniquilar os seus próprios sobrinhos, né, e os netos da própria rainha Atalia. Ao contrário, ela vai preservar apenas um deles, que nessa ocasião teria apenas 1 ano de idade. Vamos acompanhar o texto. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, que tinha naquela ocasião 1 ano de idade, filho de Acasias, isto é, seu sobrinho. E o texto na Almeida Revista Corrigida diz furtou. Mas você pode ler e entender que, na verdade, esse furto aqui, você pode entender como raptou. O que é que ela faz? Ela vai raptar essa criança ali, rapidamente, ali praticamente do berço, só tinha 1 ano de idade, e ela vai esconder essa criança. Por quê? Porque ela queria preservar essa criança para ser rei. Na verdade, era Deus ali trabalhando através da vida desta mulher chamada Jeoseba. E o texto diz, e o furtou, isto é, o raptou, dentre os filhos do rei, dentre os filhos de Acasias. Por quê? Porque os demais todos foram mortos, todos eles, aos quais matavam, é o que o texto está mostrando, ou seja, todos os filhos de Acasias foram massacrados, exceto um chamado Joás. E o texto diz, e o pôs a ele e a sua ama, isto é, ela teve o cuidado daquela ama que cuidava daquela criança, fosse também escondido. E o texto diz aqui, na recâmara, nós vamos explicar por que esse termo aqui, recâmara. E o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. Queremos também aqui dar um nota 10 para ela, por quê? Porque ela justamente, ela teve esse cuidado de esconder essa criança, nós já vamos aqui dizer, ela esconde essa criança numa recâmara, ou numa câmara. Onde ficava essa câmara? Ficava no templo, não no próprio templo, porque sabemos que o templo não era apenas o local onde ficava o lugar santo, o santo dos santos, mas no templo havia vários anexos, vários pátios, vários átrios ali, várias salas, muitas salas. Numa dessas salas, que era a sala onde ficava o sacerdote, onde se guardavam os colchões, os locais de dormida, onde as pessoas dormiam, praticamente ali os sacerdotes, quando estavam nos seus turnos dos serviços no templo, ela teve essa atenção bem acurada de preservar essa criança no local onde jamais Atalia iria pôr os pés. Por quê? Porque Atalia, sendo idólatra, e é bom que se diga que nesse período aqui, Israel, Judá, melhor dizendo, Judá, estava em completa, não quero dizer todo mundo estava comprometido com o baalismo, não. Sabemos que o baalismo já tinha sido erradicado de Israel através de Jeú, porém, com a presença de Atalia em Judá, ali havia uma certa corrente e admiradores influenciados por Atalia. Então, Atalia, por não ser uma mulher piedosa, uma mulher que não tinha pleno acesso, mesmo ela sendo a rainha, mesmo ela tendo dado esse golpe aqui de Estado, né? Ou seja, ela não deixou o trono no lugar de seu filho, mas sentou-se no trono para reinar, ela não vai colocar os pés ali no templo. Por quê? Porque ela, por ser idólatra, ela não iria jamais ao templo. Apesar de ser rainha, ela era adepta do baalismo. Então, por ser adepta do baalismo, ela não queria entregar os pontos a ponto de sair à procura desta fuga desta criança ou desta ama ali no templo. Então, esta mulher chamada Jeoseba escondeu essa criança no local onde a Atalia não jamais colocaria os seus pés ali no templo, ou em uma das salas, ou em um dos anexos do templo. Essa criança vai ficar ali escondida com a sua ama. Voltemos aqui ao texto. E o texto diz, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram.
Isto é, a Atalia não encontrou aquela criança. O texto não diz também que ela saiu à procura. Então, quando ela manda aniquilar, né, mataram praticamente, certamente alguém trouxe alguma ordem e disse, olha, exterminamos todos eles. Bem, veremos que nós vimos aqui que o extermínio da dinastia de Davi quase que ia ser completamente 100% de extermínio, mas graças a Deus e a sua bondade e a sua lealdade do nosso Deus por amor a Davi, ele queria preservar essa lâmpada, ou seja, nunca faltaria em Judá, podemos assim dizer, em Judá, alguém que se assentasse no trono que fosse da família de Davi, certo? Então Deus cumpre com a sua promessa, com a sua palavra. E nós vimos aqui que esta criança chamada Joás, com apenas 1 ano de idade, é preservado ali por esta mulher chamada Jeoseba, e diga-se de passagem, filha de Atalia. O texto no versículo 3 diz, e Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor. Veremos agora quanto tempo essa criança ficará escondida ali no templo do Senhor. Quando você escuta esse termo, lê na sua Bíblia, escondido no templo, não significa que ele ficou lá no Santo dos Santos, lá no lugar santo. Não, mas ele ficou em uma das recâmaras, ou dentro de umas câmaras, chamou quartos, ou anexos do templo, que havia muitos anexos ali junto ao templo. O texto diz, e Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. 6 anos aquela criança fica ali. Então 1 ano, porque nós temos essa condição de dizer que ele tinha 1 ano quando foi escondido ali no templo? Porque no texto seguinte nós veremos que ele vai ser apresentado aos 7 anos de idade. Se ele foi apresentado no estudo seguinte, nós veremos isso, aos 7 anos de idade, e ele passou 6 anos ali no templo, lógico que 1 mais 6, 7, certo? Então, muito fácil de fazer essa conta. E Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor. Então, ele ficou ali sob a proteção do sumo sacerdote. Nós veremos no texto aqui paralelo que esta mulher, Jeoseba, ela é a esposa de uma grande autoridade ali do templo. Daqui a pouco vamos dar o nome a ele, tá certo? Só para estar lhe adiantando. Então ele fica 6 anos ali, essa criança no templo ali, sob a proteção primeiramente de Deus, foi um refúgio. Isso nos faz lembrar um texto que está no Salmo. Interessante nós lemos esse Salmo. Porque Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele citou aqui muitas coisas boas para nós. E há um Salmo 27, o versículo 5, para mostrar esse cuidado de Deus para preservar essa sua lâmpada. Veja só que inspiração divina. Está no Salmo 27, versículo 5, que diz assim, pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá e elevar-me-á sobre uma rocha. Olha, veja só como essa palavra se encaixa direitinho na vida desse descendente de Davi, né? Chamado Joás. É isso que o texto vai estar nos mostrando. Joás. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, isto é, em uma das câmaras do teu tabernáculo me acolherá. Foi isso que aconteceu com Joás, né? Davi, sem saber que isso iria acontecer, ele profetiza aqui, inspirado pelo Espírito Santo, e certamente encaixou-se também com a vida dessa criança chamada Joás. Bem, o texto aqui nós encerramos nesse ponto. Vamos ao nosso texto agora paralelo, texto paralelo. Vamos lá. Muito bem. O texto paralelo está em 2 Crônicas, capítulo 22, versículos 10 a 12. Alguns pontos aqui ele vai confirmar, outros pontos ele vai acrescentar mais alguma informação ao nosso texto. Então o texto diz assim, 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 10, que também faz alusão a essa mesma passagem bíblica. Diz assim, vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Então, toda a semente real da casa de Judá. Naquela ocasião, você não pode se esquecer, quem estava reinando nessa época, antes de Acasias, sabemos que era Acasias, mas antes de Acasias, quem estava reinando era Jeorão, que era esposo de Atalia, certo?
Então, infelizmente, com esse casamento de Jeorão com a filha de Acabe, Jezabel, houve essa mistura da dinastia de Davi com a dinastia, praticamente quase o fim da dinastia de Davi, porque se não fosse esse cuidado desta mulher chamada Jeozeba, aliás, se não fosse Deus primeiramente, se não fosse a palavra de Deus, se não fosse o cumprimento da palavra de Deus, se não fosse o empenho da palavra do Senhor em dizer que não iria faltar uma lâmpada em Israel, realmente teria um fim trágico a descendência de Davi. Vamos ao nosso texto? Então o texto diz: vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Não vamos mais tecer comentários sobre esse ponto aqui, porque nós já explicamos que ela queria aniquilar todos, porque alguém poderia futuramente pretender destroná-la, dando um golpe ali, né, se revoltando num levante contra ela. O versículo 11 diz: porém Jeozebate, aí você diz, pastor, mas o senhor leu Jeozeba, e agora o senhor está lendo Jeozebate. Praticamente a mesma pessoa, trata-se da mesma pessoa. Então Jeozebate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, veja que ele está repetindo o que nós já lemos, e tirou-o dentre os filhos do rei, a quem matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. No texto anterior nós lemos que ele foi colocado, segundo o texto aqui que nós acabamos de ler, em um do texto ele foi colocado na recâmara. E aqui vai mais especificamente dizer na câmara dos leitos. Pastor, que câmara dos leitos era essa? Segundo a opinião de alguns comentaristas, tratava-se do local de dormida dos sacerdotes, era onde eram colocados ali os colchões para que eles se deitassem. O texto assim mostra na câmara dos leitos. Assim, Jeozebeate, ou entenda como Jeozeba, filho do rei Jeorão, mulher, veja só, mulher do sacerdote Joiada, né? Joiada, o nome até tem que ter atenção para ler esse nome, senão você lê errado. Então, mulher do sacerdote Joiada, isto é, nós lemos aqui sacerdote, mas mais à frente veremos que ele de fato é sumo sacerdote, certo? Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia de modo que o não matou. Então veja que esta mulher, apesar de ter sido filha de idólatras, né, essa mulher, filha por quê? Porque ela era filha de Atalia, e Atalia era da descendência de Acabe e filha de Jezabel. Ela não entrou, ou seja, ela não trilhou pelo caminho da sua própria mãe, Atalia, nem pelo caminho da sua avó. Jeozeba fez, aliás, um bom casamento, porque ela casou-se com um homem devoto a Deus, ela casou-se com um levita, um sacerdote. É isso que o texto está nos mostrando aqui em 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 11. Porém, Jeozebate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou-o dentre os filhos do rei, a quem matava, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, aí o texto diz, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia de modo que o não matou. Então, ela, por ser esposa, veja só o plano de Deus, fez com que essa mulher casasse com este sumo sacerdote chamado Joiada, e Deus, na sua grande intenção, na sua grande sabedoria, saberia que isso um dia iria acontecer. Né? E o Senhor, ele agiu dessa forma. Ou seja, esta mulher, que era casada com o próprio sumo sacerdote do templo, teve toda ali aquela aceitação do seu próprio esposo em preservar essa criança ali sob o seu aval. Ou seja, ele ficou ali sob os cuidados do próprio sumo sacerdote. Lógico, ele era a pessoa principal responsável pelo templo, era o sumo sacerdote, mas não devemos esquecer que quem cuidava dessa criança era a sua ama, que aqui o texto não diz o nome, porém, esta mulher chamada Jeozeba levou essa criança juntamente com a ama desta criança. Uma mulher queria cuidar desta criança. O texto no versículo 12 vai dizer, e esteve com eles escondidos na casa de Deus 6 anos. Repete novamente aqui o que nós já lemos. Foi a quantidade de anos que essa criança chamada Joás ficou ali escondida ali no templo. E o texto diz, e Atalia reinou sobre a terra. Então,
Atalia estava reinando. Na verdade, ela reinou durante 6 anos ali em Judá. Dessa forma, tirânica, uma mulher desprovida de qualquer sentimento de amor por qualquer pessoa, porque ela tanto que ela mata, extermina praticamente os seus netos, né? Os seus próprios netos ela extermina, porque ela queria reinar sozinha, não admitia de forma, em hipótese alguma, que alguém pudesse usurpar o seu trono. Algumas considerações nós podemos aqui mostrar que ela foi uma mulher extremamente bárbara, né? Uma mulher, suas maldades com certeza superaram as próprias maldades da sua mãe, se não igual, pior a sua mãe. Por quê? Porque ela vai exterminar os seus próprios familiares, coisa que a rainha Jezabel não fez. A grande ira de Jezabel era contra os profetas do Senhor. Foi naquele caso contra Nabote, na sua grande ambição em querer agradar seu esposo, armou aquele complô para aquele homem temente a Deus fosse morto. Mas Atalia, por isso que nós falamos aqui, né, daquela cacimba não poderia sair água boa. Mas graças a Deus que essa mulher chamada Jeozeba, né, contrariando todas digamos assim, as hipóteses, né, vimos que ela foi aqui uma exceção à regra, porque todos os filhos de Acabe, todos foram maus, né, toda a descendência de Acabe, ninguém prestou, ninguém, a não ser Jeozeba, que era neta de Jezabel e filha de Atalia. Por quê? Porque Atalia casou-se com Jeorão, e Jeorão era o pai de Jeozeba, certo? Poucos comentaristas chegaram a citar isso, mas é verdade. Ela foi filha de Jeorão, amém? Irmã de Acasias. Bem, o que podemos mostrar aqui aos nossos irmãos, poderíamos ainda tratar aqui alguns pontos que achamos relevantes, é que Satanás, ele fez de tudo para que o plano do Senhor não fosse avante. O plano de Deus era que não faltasse descendente ali de Davi sobre o reinado ali de Judá. Era a intenção de Deus. E esse plano de Deus é levado avante. Porém, Satanás, ele achou que com a ascensão de Atalia no trono, que toda a descendência ou seja, o plano de Deus estaria anulado com esse aniquilamento. Mas na verdade ele não sabia que Deus estava trabalhando claramente. Eu não digo que Deus estava trabalhando nos bastidores, porque Deus não faz nada em oculto, mas Deus estava preservando ali um fiel remanescente, que era aquele filho chamado Joás, filho do rei Acasias, para ser rei. Por quê? Porque apesar de Acasias ter sido idólatra, mas ele era filho de Jeorão, que era filho de Josafá, um bom rei de Israel. E Deus então abençoe a todos nós. Então, continuando nosso raciocínio, Satanás fez tudo o que pôde para impedir que o Messias prometido viesse ao mundo, nascesse e viesse da família ali de Davi ali em Belém. Mas Deus, apesar de Herodes ter se levantado para que aquela criança não sobrevivesse, Deus tem suas estratégias e mandou que aquela criança, falando com José em sonhos, José fosse para o Egito e ali ficasse até que os opositores daquela criança morressem. Então, ninguém surpreende Deus. Deus sempre será soberano, a sua vontade sempre há de prevalecer. A Atalia, coitada de Atalia, achou que somente ela seria a soberana, mas o soberano dos soberanos é o nosso Deus, e ele sempre tem uma forma, uma estratégia para trabalhar. E assim, a palavra de Deus, ela cumpre-se literalmente. Não faltaria uma lâmpada sobre Israel. Bem, nós queremos dizer aos nossos queridos irmãos e amigos que o nosso próximo assunto será a revolta contra Atalia, baseado em 2 Reis, capítulo 11, versículo 4 a 12. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, e você seja fiel, meu irmão, às promessas do Senhor. Ainda que Satanás levante-se com grandes tentações para lhe destruir, seja fiel, porque Deus é com você se você permanecer fiel a Ele. Que Deus lhe abençoe, lhe dê uma boa noite e um sono reparador, uma boa noite de descanso. Que Deus lhe abençoe. Amém.